Você tem que usar o que Jesus disse, está lá em João 13,15. Eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Nós estamos estudando essa semana o caso da figueira que Jesus amaldiçoou lá em Marcos capítulo 11. Ele estava com fome, foi procurar fruto e a Bíblia diz que não era tempo de figos. Mas como é que ele foi procurar se não era tempo? Ele sabe de tudo, muito mais do que a gente, mas nem se compara o que ele sabe. Ele sabia que a figueira tinha de reconhecê-lo como o criador dela. E se ela quisesse produzir um fruto para ele, era só querer que o poder de Deus entrava nela e produzia o fruto. Mas ela frustrou o Senhor. Ela não deu fruto. E o Senhor virou-se para ela e disse: nunca jamais alguém comerá algum fruto de ti. Essa declaração é uma maldição, porque não ia comer mais. Acabou a vida dela. E foi embora. O interessante notar é que Jesus não parou 1 quilômetro depois e disse: deixa eu ver como é que está a figueira. Às vezes nós fazemos isso. Deixa eu pôr o termômetro se a febre saiu. Se nós oramos sério, saiu. Deixa eu ver se resolveu aquele problema. Amigo, se você orou com fé, o problema se resolveu. Então, nós não sabemos o que é fé, nós não sabemos. Bom, aí, amanhã seguinte, está voltando os discípulos com Jesus e o Pedro viu, ele sempre falava mais do que os outros: Senhor, olha ali a figueira que o Senhor amaldiçoou-se, ela secou das raízes até as folhas. E Jesus então dá mais outra lição bonita. O que Jesus fez? Jesus virou para eles, versículo 22, que já vimos aqui, e estamos no 23, mas temos que começar por aqui. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Eu tenho interpretado essa palavra como mantenha a fé em Deus, que manter é ter. Você pode ter uma coisa, mas se você não mantiver aquilo na sua posse, você não terá. Mas missionário, se Deus me deu uma bênção, o diabo pode me roubar? Vamos para Apocalipse 3, versículo 11, quando Jesus estava falando sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, para quem conhece da Bíblia, é a igreja necessária, é a igreja que eu quero ser membro, que você deve ser membro, porque elas ocuparam um espaço de tempo. Teve a igreja, começa desde a primeira lá, a dos apóstolos, até chegar a de Laodiceia. E a de Filadélfia também teve o tempo dela, mas ela está todas as 7 estão em todos os tempos. Você encontra a igreja da apostasia no dia de hoje, que é a de Laodiceia, você encontra a Filadélfia, que é a igreja padrão. No versículo 11 do capítulo 3, ele fala o seguinte para essa igreja: eis que venho sem demora. Na hora que o pai falar, filho, está na hora, ele já está preparado. Não quer dizer que ele vem rapidinho, não. Deus sabe, só Deus sabe, o pai, somente o pai. Olha como é que a coisa é segredo. Jesus disse que ele não sabe quando. Só o pai sabe. E às vezes tem pessoa aí, comedor de arroz com feijão, que gosta até de vez em quando falar umas mentirinhas, disse que Deus revelou o dia que Jesus vai vir. Por favor, não dá nem para ouvir essa pessoa mais, tem que fechar o ouvido. Porque se ele diz que ninguém sabe, nem ele, nem o filho, quanto mais um Rzinho por aí, quer dizer, a gente não é nada, irmão. Nós somos aqui por misericórdia. E tem uns que acham prosa. Eles acham que eles não estão sendo, vamos dizer assim, recompensados pelo que são. E levantam o narizinho, são mais importantes que todo mundo, e depois vão dar com os burros na água. A Bíblia manda: quem deve se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo certo nos exalte. Ele vai preparar a gente, se nós formos humildes. O momento certo Ele exalta. E não adianta querer adiantar o tempo, fazer tudo para poder conseguir. Isso é besteira. É agora ou nunca. Prefiro nunca, porque se não é agora, se é agora ou nunca, Deus não te preparou para o agora, preparou para o nunca. Então prepare e aceite o nunca. Aí aqui ele diz: eis que venho sem demora. Agora, o que mais que ele diz aqui? Guarda o que tens. Agarre o que você tem.
mantenha. Mas para que eu vou fazer isso? Para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmãozinho, esse ensinamento da figueira é muito importante. Isso aqui eu falo que são 5 passos para você ter a bênção. Primeiro passo que ele está dando para nós aqui: tem de fé em Deus. Mantenha a fé em Deus 24 horas por dia. O dom de Deus, ele é irrevogável. Ele não pode revogar, mas você pode perdê-lo. Se eu não guarda, se você guardar, se você agarrar, mantiver com você, a qualquer hora vem um problema sério. Momentinho, qual é a sua decisão? Momentinho, deixa eu chegar aqui a uma conclusão, vou orar a Deus agora. Orar o quê? Não é pedindo uma direção. Deus, me refresca, o Senhor já falou comigo, porque eu já sei o que fazer.